Nós abrimos nossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Logo depois aí de Lamentações de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Tem um título aí, A Visão do Vale dos Ossos Secos. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a direção desse culto, dessa palavra em suas mãos, Pai. Que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja nos dirigindo, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Essa passagem de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, é uma passagem muito conhecida de muitas pessoas, muito se prega sobre esse Vale dos Ossos Secos. Principalmente na história de Israel. Muitas vezes Israel foi povo rebelde, foi povo que não seguia os ensinamentos do Senhor. Muitos profetas levavam a palavra do Senhor, mas constantemente o povo se desviava e fazia o que desagradava ao Senhor. Ezequiel viveu menos de um pouco de 600 anos antes de Cristo. No ano 597, ele foi exilado na Babilônia pelo Nabucodonosor. Ele foi contemporâneo de Jeremias em Israel, na Palestina, e de Daniel na corte do rei Nabucodonosor. Então eles eram todos mais ou menos de uma mesma época. Ezequiel enfrentou muitos desafios na vida dele. Em nome do Senhor,
de uma das vezes que Deus ordenou, ele ficou 390 dias deitado de lado e comendo fezes, comendo alimentos assados sobre esterco de animais. Ezequiel, nessa passagem, ele tem uma visão futura de Israel. Certamente Israel, algum tempo depois, foi liberta do cativeiro da Babilônia, mas também não durou muito essa libertação. Depois, novamente, eles foram subjugados pelos gregos, depois pelos romanos, e Israel só começou a se estabelecer como Estado agora em 1948, que o Estado judeu foi fundado. Então, cumprindo parte dessa profecia de Deus para Israel. Se cumpriu em parte. Mas a gente sabe que essa profecia vai se cumprir inteiramente no final dos tempos, quando Israel for ameaçado pelos países vizinhos. Às vezes a gente vê profetas, profetas de Deus, homens de Deus, sofrendo muito como Ezequiel sofreu. A situação que Deus coloca aqui, como ensinamento para nós, é uma situação do povo de Israel. Mas essa passagem, ela se aplica também às nossas vidas. Certamente se aplica às nossas vidas. Osso seco, representa morte espiritual. O osso faz parte da estrutura do corpo. E quando a estrutura morre, seca, os ossos se espalham, está mostrando que o corpo está totalmente destruído, totalmente desorganizado e morto. Muitas vezes nós enfrentamos situações semelhantes. As pessoas às vezes acham que vida de crente é só vitória. Mas não é isso que a gente vê. Se alguém não tiver nenhuma luta, manda um endereço para mim, que eu mando uma luta para ele. Porque todos nós, certamente, passamos por muitas lutas. Eu vejo na minha vida, eu comecei a minha vida como crente numa grande luta. E eu, vendo essa passagem, eu vejo como tem semelhança comigo. Então, é interessante porque as coisas que nós enfrentamos, elas servem de ensinamentos para que nós possamos falar delas e ensinar sobre elas. Uma das coisas que Deus mostra aqui é que a primeira coisa que ele começou a dar a visão era, no versículo 2, ele fez Ezequiel andar ao redor daquele vale, tendo a visão geral daquela situação. Muitas vezes, nas nossas lutas, quando nós enfrentamos uma luta maior, tipo essa citada aqui para o povo de Israel, nós às vezes individualizamos alguns problemas. Então vamos imaginar uma pessoa que fosse dona de uma empresa e de repente a empresa começasse a declinar, a entrar no vermelho e fosse à falência. Mas paralelamente a isso, ele tivesse um problema com a mulher, uma briga conjugal, e os dois já estavam em processo de separação. Quando ele olha para os filhos dele, dentro dessa bagunça conjugal, os filhos, cada um, vão numa direção, um começa a mexer com droga, o outro é um estudante responsável, que não estuda, toma bomba todo ano, a filha arranja um namorado daqueles que agrada a qualquer pai, só de olhar, fala, não é possível que isso, minha filha enxergou, o que ela viu nisso? Não trata nem como pessoa, às vezes, E isso vai tomando um corpo que você vai perdendo todo o controle de uma situação que, às vezes, em determinado momento, estava calma. E você, diante disso, você não sabe mais para onde correr. Aí você procura os amigos fecham a porta. Você procura, às vezes, alguém para orar para você, te entrega umas profecias
que não tem nada a ver com sua situação, e você desparafusa completamente. Essa é uma situação de uma pessoa muito comparável com essa situação do Vale dos Ossos Secos. Destruição completa de todas as suas áreas de atuação. A primeira visão que Deus dá a Ezequiel é organização. Você está diante de uma coisa, como eu citei, não adianta você querer resolver. Eu vou resolver sua empresa, eu vou largar o resto para lá. Não, eu vou resolver com um filho, largo o resto para lá. Isso não ocorre por acaso. Isso vem dentro de um contexto único. E é o que Deus está procurando mostrar. Ezequiel, anda ao redor. Tem uma visão disso. Sai do meio e anda ao redor. Procure enxergar o que está acontecendo aí. Onde começou isso? Então essa visão é que é importante às vezes para que Deus possa fazer uma restauração. Porque se Deus resolve um problema para você, você não vai ter a visão que foi Deus que resolveu. Você achar, não, eu dei conta disso. Às vezes em determinada situação, a gente acha que nós damos conta. Não, isso aqui eu vou fazer, a minha empresa, eu vou decretar uma falência e vou dar um jeitinho, né, e vou conseguir sair dessa. E você começa a buscar soluções separadas de um grande problema que você está vivendo. Então, o agrupamento dos problemas é a visão de Deus. O sofrimento nosso, sem dúvida, é uma escola de Deus para as nossas vidas, para crescimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente se não passar por sofrimentos. Todos os homens de Deus passaram por situações difíceis. Todos, sem exceção. Então o sofrimento traz crescimento. A alegria, a distração, tira seu foco às vezes de Deus. Quando tudo está muito tranquilo na sua vida, às vezes você relaxa. Está tudo muito bem, não, minha vida está ótima. É tudo na bênção. A gente ouve muito isso, está tudo na bênção. Que maravilha, tudo na bênção. Se a gente vivesse com tudo na bênção, certamente a gente acabaria perdendo o foco de Deus nas nossas vidas. Quando Deus nos leva a isso, é para que nós possamos perceber o estrago, a morte espiritual que está sobre nós. Às vezes nós estamos mortos e não sabemos. Quando nós confessamos, após percepção disso, a nossa incapacidade total na solução disso, e a nossa dependência de Deus, para que nós possamos tentar resolver essa situação, Deus às vezes começa a agir. E a gente vai vendo em cada versículo dessa passagem como Deus vai agindo. No 2, ele me fez andar ao redor dos ossos, que eram muito numerosos, então muitas questões. No 3, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Nós não sabemos. Quem sabe é Ele. Senhor Deus, Tu sabes. É Deus que sabe. Esses problemas, às vezes, que nós enfrentamos, só Deus sabe. Mas nós precisamos confiar nele. Não é isso que a Bíblia fala? Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas se nós não confiamos, como Ele vai fazer? Se nós ficamos querendo resolver os nossos problemas por nós mesmos, nós certamente não vamos, e Deus Ele é paciente. Ele vai deixar nós tentarmos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que você fala, eu não dou conta. Então, meu filho, agora eu vou começar a trabalhar. Então, Deus tem paciência que nós não temos. E grandes lutas, certamente, geram grandes vitórias e muitas experiências. Então, quando a gente passa por essas grandes lutas e tem exemplos de grandes vitórias, a gente tem experiência para passar para os irmãos. São situações que a gente enfrentou e fala assim, olha, eu já enfrentei coisa semelhante. Caminha em direção a Deus, entrega as coisas a Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde nós superabundamos as nossas lutas, a graça de Deus vai se manifestar mais forte. Sair de vale, sair de algum vale, um vale
da sombra da morte, esse vale dos ossos secos, é como você ganhar uma nova vida. Sua vida estava totalmente destruída. Você imagina a situação que eu coloquei. Não tem saída. Muitas pessoas nessa situação cometem suicídio por não conhecer Deus, por não buscar de Deus a solução. Então, quando você recebe, gradativamente as soluções vão aparecendo. Você situa o problema. Você começa a rodar. Fala, pera lá, mas como isso começou? De onde partiu isso? Né? Às vezes, vamos dizer, partiu de dentro da sua empresa, onde você estava sonegando imposto. Você começou um processo de sonegação, a empresa que você achou que ia dar mais lucro começou a dar prejuízo, isso gerou um problema familiar, você desprezou sua mulher, você passou a não dar atenção aos seus filhos e a coisa foi degradando. Então é preciso entender a fonte e a origem dos problemas. Eu acho que muitos de vocês devem estar falando, eu sei o que é isso, eu passei por isso. E às vezes quando vai falando, ele fala, eu já enfrentei coisas desse tipo. Onde tudo apontava para a nossa maior derrota, com destruição total, a gente encontra a maior vitória. Eu vou lembrar um pouquinho da minha vida aqui. Eu já falei de outras situações, mas quando a Marina ficou doente, a gente perdeu totalmente o rumo dentro de casa. Eu não conseguia trabalhar, eu comecei a perder peso. Tem algumas pessoas, minha filha, Marina, ela teve um câncer cerebral e os médicos falaram que não tinha jeito. E bons médicos, minha família é toda de médicos, e diante daquilo, a gente perdeu a direção. Totalmente. Não sabia mais o que fazer, não conseguia trabalhar. Tirei um ano de licença, não conseguia ir na escola. Minha mulher não saía da cama e a coisa foi só piorando dentro de casa. Meus filhos, cada um saiu numa direção, ninguém conseguia conversar. Então a gente vai se perdendo. Mas podem aparecer os Ezequiéis. E foi o que aconteceu. Deus mandou alguns, não mandou um só não, mandou alguns Ezequiéis para a minha vida. E de repente chega um Ezequiel e começa a falar algumas coisas que você começa a confiar, você começa a buscar de Deus as respostas, as soluções, né, e começa a dar um outro sentido ao que parecia que não tinha mais sentido. E por isso que eu falei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sem dúvida, a gente superabundava. É o contrário, nós superabundava no pecado, mas também superabundou a graça. A gente era muito idólatra, eu era muito arrogante com relação às coisas de Deus, e às vezes a gente tem que tomar um tranco, né, para começar a enxergar outro mundo que às vezes a gente não era capaz de ver. Ezequiel é aquele canal de bênção que Deus manda para você e começa a te alertar. Entrega uma palavra certa de Deus. Hoje nós temos que ter cuidado com essas palavras, mas a gente sabe. Quando é de Deus mesmo, a gente sabe. Porque são coisas da nossa intimidade que só Deus sabe. E quando fala, os ossos começam a se juntar no mesmo corpo. E de repente começam a aparecer tendões e juntar osso com osso. Vem aparecendo os nervos, os músculos. Aí você começa a olhar para aquilo. E completando o que eu estava falando. Nesse momento eu entendo, depois de 3 exames histopatológicos, que a gente fala aquele exame de pesquisa que os médicos fazem no laboratório do tumor da Marina, nós mandamos um material sem nenhuma esperança para os Estados Unidos, porque já estava cheio de bons laboratórios daqui, os melhores do Brasil. Aí vem um outro diagnóstico já menos grave. Não resolveu o problema, mas era menos grave. Naquele momento, a gente precisava disso. Deus resolve o maior ou o menor do mesmo jeito, mas nós precisávamos de respirar um pouquinho, nós não dava conta mais. Aí você vê o osso juntando, os tendões aparecendo, o músculo aparecendo, você respira. Não tem vida ainda, mas você respira. E é isso que Deus às vezes faz. Está tudo quebrado, mas Deus começa a dar sentido nas coisas. E você começa a perceber, que
as coisas estão tomando uma outra direção. E você começa a buscar Deus. Foi o que nós fizemos a partir daí, né, através dos profetas que apareceram, que foram nos ajudando. A gente começou a dar outra direção na nossa vida. Nós começamos a buscar a Deus com mais força, porque no início nós não tínhamos força para orar. Precisava alguém orar por nós mesmos, nós não conseguíamos. A gente estava totalmente perdido, totalmente morto. Como vai orar? Morto não ora. E de repente veio a mão do Senhor, veio o profeta, juntou aqueles ossos, né, e veio o sopro do Espírito sobre nós, que nos ensinou a orar. Eu vejo que nós éramos tão primários e como as nossas orações eram corretas, não podiam ser nossas. A gente tinha a direção certinha da oração. E foi tão impressionante que no mesmo momento da doença da Marina, teve um colega do meu filho, Rafael, com o mesmo tumor, a mesma cirurgia, igualzinho. Nós colocamos ele junto na oração. E depois uma aluna da veterinária me procurou e pediu para orar pelo namorado dela, que ainda não tinha sido operado, mas estava com um diagnóstico pior, lá de Viçosa. E nós orávamos toda noite pelos três. Toda noite. Os três foram curados. Não foi um, foram três. Então a gente vê como Deus vai fazendo as coisas. O agir de Deus é diferente do nosso. Claro que nós queremos logo que alguém fale assim, está tudo resolvido. Mas não é assim. E se tudo ficasse resolvido rapidamente, será que nós continuaríamos com Deus? Um dia a Marina falou em oração assim, que ela agradecia a Deus pela doença que nos levou para Deus. Eu chorei muito. Porque agradecer por aquela doença não é fácil. Né? Mas foi tão importante quando ela falou isso, eu falei, gente, isso é Deus que está falando, não é ela. Porque se em determinado momento, na cirurgia, falasse que não era nada e acabasse, nós esquecíamos de Deus. A Marina Silva falou isso. A Marina Silva, que é candidata a presidente, ela teve uma doença grave, um câncer também. E ela falou que se ela ficasse curada no primeiro momento, ela não ia conhecer o Deus das bênçãos. Ela ia conhecer a bênção de Deus, mas não conhecer o Deus das bênçãos. E nós precisamos conhecer o Deus da bênção. E quando nós vamos tomando consciência do estrago de todas as áreas da nossa vida, às vezes por um problema único, nós conseguimos, né, como Isaías colocou, o Senhor sabe, Ele sabe mesmo, e Ele gradativamente vai reestruturando uma família, reestruturando uma casa, como a Bíblia diz também, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós não podemos vigiar nada, nós temos que depender de Deus em todas as áreas. Quando no versículo 4, em algumas Bíblias está assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos. A tradução está errada, se a Bíblia tiver assim. A Bíblia hebraica, as traduções mais recentes dizem, profetiza sobre esses ossos. Os ossos estavam mortos. Você não profetiza a morto, você profetiza sobre morto. Então a tradução mais correta seria, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Essa que é a grande diferença. Foi o que eu estava colocando na minha vida. De repente nós começamos a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós nem conhecíamos. Mas a gente começou a buscar na palavra as respostas e encontrar na palavra as respostas. Todo dia nós encontrávamos uma palavra. Era impressionante. A gente orava e encontrava uma palavra. Deus falava com a gente através da Bíblia o tempo inteiro também. Não só através de profeta. Falava através da Bíblia. Quando nós estamos numa situação dessa, que eu citei aqui, nós precisamos de um milagre. Nada mais pode ser feito a não ser um milagre. Se a medicina fala que não tem o que fazer, e para vocês não acharem que a gente foi em qualquer hospital, nós fomos nos grandes hospitais de São Paulo, Sírio-Libanês e Albert Einstein. Nós procuramos o melhor que tinha no Brasil, procurando ainda orientação para ir para os Estados Unidos, para Boston. Eles falaram, não adianta. Então, também fechou
qualquer alternativa médica. Olha, sob o ponto de vista médico, não tem nada para fazer. Porque eu precisava entender que não viria de médicos, porque senão a gente ia continuar. Eu sou de formação médica, veterinária é uma formação médica. Minha família tem 7 médicos, 3 professores da escola de medicina, um morreu, mas só eram 3. Então, a gente busca essa solução por esse caminho, né? Claro que eu não estou falando que a gente não deve buscar a medicina de Deus, a gente busca a medicina, mas confia em Deus. Acima da medicina nós temos Deus. Isso que eu estou falando tem muito a ver com o senhor também, pastor. Não é verdade? As mesmas histórias, né? Do ponto de vista médico, pastor, eu estava com tanta coisa ao mesmo tempo, há muito pouco tempo atrás, que a gente olhando, assim, do ponto de vista médico, isso não tem alternativa. Mas a resposta vem de Deus. E Ezequiel profetizou como ordenado. E nessa hora a gente começa a ver luz. Começa a ver luz no fim do túnel. Aquele túnel que não parecia que tinha nenhuma iluminação, aí você vê uma luzinha, ela vai crescendo, né? A gente vai ficando mais tranquilo, vai aprendendo a confiar em quem deve confiar. Eu gosto daquela passagem que alguns confiam em carro, outros em cavalo, né, João? Mas nós temos que confiar no Deus dos exércitos de Israel. É Ele que nós precisamos confiar. Quando surgem os tendões unindo os ossos, começa a dar sustentação. O osso encostado em osso não tem sustentação, mas vem os tendões, começa a sustentar as estruturas nossas que estavam soltas. E aquilo começa a criar um novo esqueleto. Aí vem os nervos, estão nos reconstruindo a nossa sensibilidade, porque nesse momento da morte espiritual, nós não temos nenhuma sensibilidade para ouvir a palavra de Deus diretamente dele. Precisamos de alguém, precisamos do Ezequiel. Só o Ezequiel pode chegar, né, e colocar a palavra de Deus para nós, porque nós estamos mortos, e morto não consegue ouvir. Quando coloca os músculos, começa a reconstruir a nossa força. Aquela força que a gente não tinha mais, que a gente se entregava, caía, não conseguia nem andar, não conseguia sair do lugar, começa a ser reconstruída. E a gente começa a andar. Coloca os órgãos e começa a dar funções novas para nós. Em consequência disso, as nossas vidas são restauradas. Nós, como está aí também, depois da profecia, no versículo 10, o Espírito entrou neles, né, e veio de um sopro do Espírito Santo. Aquele mesmo sopro, a mesma palavra que está aqui, a mesma palavra que está Deus soprando sobre Adão. É o Espírito soprando, Espírito de vida. O sopro do Espírito Santo e fazendo com que o espírito humano entrasse nos ossos. E a primeira consequência disso é que esses exércitos que acabaram de ser formados se colocam de pé. Então nós que estávamos um monte de osso, sem nenhuma chance de levantar, nós tomamos uma postura diferente. Nós ficamos de pé e começamos a aprender a lutar. Então, a partir daí, nós somos um exército numeroso no Senhor. Nós somos fortes e sabemos lutar. Nós nos tornamos um grupo organizado com uma liderança que é o Espírito de Deus, que começa a fazer parte das nossas vidas. E quando esse Espírito entra, como está no versículo 14, porém em vós o meu Espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Certamente, ninguém vai impedir Israel em momento nenhum desse mundo. Israel, aquele ovinho lá no meio daquele grupo todo de inimigos,
Mas Israel vai resistir até próximo da vinda do Senhor. Né? E quando a gente observar Israel verdadeiramente sitiado, aí nós sabemos, né, por quanto tempo, como disse Jesus, só o Pai sabe o tempo e a hora. Mas, certamente, o tempo estará muito próximo. Israel vive já num estado meio de prisão. Né? Mas Israel hoje é muito forte ainda. Porque com o apoio americano, Israel é muito forte. Mas no momento que perdeu o apoio dos Estados Unidos, e tem perdido, a gente tem visto as posições do presidente dos Estados Unidos, não são aquelas posições antigas, né, que segurava Israel. Então, realmente as coisas estão caminhando, mas isso é assunto do pastor Ezo. Essa questão de Apocalipse não é para mim, não. Amém? Senhor Deus e Pai, vamos abaixar nossas cabeças? Senhor Deus e Pai, nós sabemos, Pai, que nessa vida teremos aflições, mas como a sua palavra diz, o Senhor venceu o mundo e no Senhor nós também podemos vencer nossos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser espírito e vida, que nós possamos ser um exército numeroso para enfrentar as lutas do Senhor aqui nesse mundo, nesse reino das trevas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos iluminando, que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos sustentando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado e amém.